mistério do livro de Enoque. O livro de Enoque é um dos textos religiosos antigos mais misteriosos de todos os tempos. Ele contém muitas profecias, revelações e relatos sobrenaturais, inclusive envolvendo anjos, gigantes e até mesmo seres alienígenas. Esta obra é tão espantosa que muitas pessoas acreditam que ela foi banida da Bíblia por revelar segredos místicos que envolveriam os planos do mundo por parte de Deus. Mas será que tudo isso é verdade? Será que Deus realmente fez o livro de Enoque desaparecer por tanto tempo para que alguns dos seus segredos não fossem revelados à humanidade? Para começarmos a desvendar os mistérios que cercam o livro de Enoque, primeiramente precisamos saber quem foi este homem. Segundo o relato bíblico, em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24, está escrito: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Perceba que Enoque não foi um homem comum. Além de ser bisavô de Noé e fazer parte da árvore genealógica de Jesus, ele tinha tanta comunhão com Deus que o Senhor o levou para o céu ainda em vida, exatamente como fez com Elias. Os profetas do Antigo Testamento, inclusive, afirmavam que ninguém na terra havia sido criado como Enoque, pois ele era especial aos olhos do Senhor. E por causa dessa grandeza espiritual, muitas pessoas, desde a antiguidade, acreditam que ele deixou um livro semelhante aos livros do Antigo Testamento, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais a respeito de Deus e de seus mistérios. Porém, devido ao seu conteúdo considerado extremamente forte e revelador, acredita-se que o próprio Senhor não tenha permitido que o livro de Enoque fosse incluído na Bíblia. Mas afinal de contas, o que diz o livro de Enoque? Uma das passagens mais impressionantes da obra teria ocorrido antes do dilúvio. De acordo com o livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra para se casar com as mulheres mais belas. E foi desse tipo de união que nasceram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até o tempo da construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de ensinar aos homens como dominar as técnicas de manipulação do ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar seus inimigos. Por fim, teriam mostrado aos humanos como desenvolver a medicina utilizando raízes de plantas. Ainda segundo o livro, por causa dessa interferência na criação divina e do aumento da maldade e da falta de fé no mundo, o Senhor enviou uma legião. O mistério do livro de Enoque. Parte 2. Entre os conteúdos atribuídos ao livro de Enoque estariam detalhes sobre a criação do mundo, a vinda do Messias à Terra e até mesmo profecias sobre o fim dos tempos. Há, inclusive, 3 supostos sermões ministrados por Enoque ao povo, tratando diretamente sobre o Apocalipse. Outra seção aborda mistérios astronômicos que teriam sido mostrados a Enoque por um anjo chamado Uriel. Por mais estranho que isso pareça hoje, muitos religiosos da antiguidade, que se diziam cristãos, aceitavam o livro de Enoque como uma obra inspirada por Deus, assim como os livros que compõem a Bíblia. Esses grupos costumavam misturar sua fé no Senhor com elementos pagãos, principalmente de origem grega e egípcia. Contudo, a partir do século IX d.C., esse livro desapareceu misteriosamente dos registros. Ele só seria redescoberto no ano de 1773, em uma igreja na Etiópia. A obra foi então levada para a Europa, onde foi traduzida e voltou a despertar o interesse do mundo ocidental. Mas afinal, será que tudo isso é verdade? Por que motivo Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto, ao ponto de levá-lo aos céus ainda em vida? E se esse livro realmente não foi inspirado por Deus, por que motivo teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? Judas citou o livro de Enoque? Muita gente acredita que Judas mencionou diretamente um livro de Enoque, mas isso não é verdade. Na realidade, Judas apenas se refere a uma fala atribuída a Enoque, mas em momento algum ele diz estar citando um livro escrito pelo bisavô de Noé. Vamos ler juntos o que Judas realmente escreveu. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios,
a respeito de todos os atos de impiedade que cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Se lermos o capítulo inteiro da carta de Judas, veremos que não há nenhuma menção a um livro específico, apenas uma referência verbal a uma profecia. Você pode estar se perguntando, mas pastor, se isso não estava em nenhum livro, como Judas saberia o que foi dito séculos atrás? Bem, meus irmãos, se aquela profecia foi mesmo inspirada por Deus, é possível que Judas tenha recebido essa revelação diretamente do Espírito Santo. Ele não disse que usou o livro de Enoque ou qualquer outro texto. Ele apenas afirmou que Enoque profetizou algo, e não está revelado como Judas soube disso. O livro foi inspirado por Deus. Os cristãos dos primeiros séculos após a morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, aqueles que foram reconhecidamente inspirados por Deus. E quem os direcionava a crer assim era o próprio Espírito Santo. Está muito claro, meus irmãos, que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Senhor. Nunca fez parte da Bíblia. E, além disso, contém inúmeras afirmações que contrariam a palavra de Deus. E tem mais. Esse livro não foi escrito pelo Enoque bíblico. Ele foi criado por alguém que desejava se passar pelo personagem sagrado, possivelmente um pouco antes ou pouco depois da época de Cristo. Essa pessoa provavelmente reuniu lendas antigas sobre Enoque, inventou outras, e assim surgiu essa obra que chegou até nós. Escapou do dilúvio? A verdade é que não existe nenhuma evidência confiável de que Enoque tenha escrito um livro que tenha sobrevivido ao dilúvio e chegado aos nossos dias. Por outro lado, existem incontáveis provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia revela detalhes profundos de situações nas quais os autores não estavam presentes, ou que só poderiam ter sido conhecidos por revelação direta do Espírito Santo. Vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas, está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas poderia saber disso se não fosse pela revelação do Senhor? Ou ainda, como Lucas poderia descrever a angústia de Jesus e a oração feita no Monte das Oliveiras, se Cristo orou sozinho naquele momento? O Evangelho relata que Jesus suou gotas de sangue e que um anjo veio confortá-lo. Mas os discípulos estavam dormindo. Como Lucas saberia disso? Somente por meio da revelação de Deus. O livro foi inspirado por Deus. Os cristãos dos primeiros séculos após a morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, aqueles que foram reconhecidamente inspirados por Deus. E quem os direcionava a crer assim era o próprio Espírito Santo. Está muito claro, meus irmãos, que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Senhor. Nunca fez parte da Bíblia e, além disso, contém inúmeras afirmações que contrariam a palavra de Deus. E tem mais. Esse livro não foi escrito pelo Enoque bíblico. Ele foi criado por alguém que desejava se passar pelo personagem sagrado, possivelmente um pouco antes ou pouco depois da época de Cristo. Essa pessoa provavelmente reuniu lendas antigas sobre Enoque, inventou outras, e assim surgiu essa obra que chegou até nós. Escapou do dilúvio? A verdade é que não existe nenhuma evidência confiável de que Enoque tenha escrito um livro que tenha sobrevivido ao dilúvio e chegado aos nossos dias. Por outro lado, existem incontáveis provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia revela detalhes profundos de situações nas quais os autores não estavam presentes, ou que só poderiam ter sido conhecidos por revelação direta do Espírito Santo. Vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas, está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas poderia saber disso se não fosse pela revelação do Senhor? Ou ainda, como Lucas poderia descrever a angústia de Jesus e a oração feita no Monte das Oliveiras se Cristo orou sozinho naquele momento? O Evangelho relata que Jesus suou gotas de sangue e que um anjo veio confortá-lo, mas os discípulos estavam dormindo. Como Lucas saberia disso? Somente por meio da revelação de Deus.